A atividade de ciências da página 67 em diante, ela tem o tema dissolve na água. Então, em discussões aqui na sala, a gente percebe que às vezes a gente pensa que vai dissolver, mas não dissolve. E às vezes a gente pensa que não vai e vai. Porque também depende da quantidade da água, da quantidade da substância e do tipo de mistura. Então, a professora vai fazer aqui a proposta da página 67. Eu não vou ler tudo, senão o vídeo fica muito grande. Então, lá está pedindo para a gente misturar alguns ingredientes, acompanham aí no livro, em 4 copos de água. Eu coloquei no copo transparente porque dá para visualizar melhor. Quem tá em casa pode fazer no copinho de plástico descartável para não ter perigo de quebrar, certo? Então, no copo 1, nós vamos misturar, eu fiz aqui o meu saquinho, nós vamos misturar 1 colher de sal, tá? 1 colher de sal. Eu não vou pôr tudo porque a professora pôs 2 colheres. Então, aqui eu tenho 1 colher de sal. Ó, se eu não mexer, o que acontece? Não fica branco. O sal tá no fundo. Então, eu vou mexer bem. E vou deixar paradinho ali. Depois eu mexo mais um pouco. No segundo copo, eu vou misturar 1 colher de açúcar. De chá, tá? Não é a colher de sopa. Tá? De chá é aquela colher que é um pouco menor. Aí. Aconteceu a mesma coisa do sal. Foi um pouquinho pro fundo. E olha, se eu deixar parado ali, vai fazer decantar. Mas a gente quer misturar. Então agora, aqui é o açúcar. Gravem aí, porque a professora não vai marcar não, tá? Copo 1 é sal, copo 2... Copo 2. Ah, é café que eu misturei aqui? Nossa, isso aqui é café? Ok. Agora nós vamos... É que eu não tô seguindo a ordem do livro, tá bom, meu bem? Tô seguindo ali só pra não sujar a colher, então eu pus os 2 mais clarinhos primeiro. Agora eu vou misturar café. Olha já a diferença quando eu jogo o café na água. Olha só, já tem uma diferença. Peraí que caiu aqui um plastiquinho. Qual é a diferença ali já logo de cara quando eu jogo o café? Ele não afundou igual. Isso, ele tá boiando. Ele não afundou igual o sal e o açúcar. Vocês já viram os pais fazendo café? Precisa do filtro. Porque a gente não toma a partícula do café. A gente faz o quê? Opa, que beleza. E no último copo, nós temos o óleo. A professora já colocou aqui antes. Agora eu vou colocar a água. Vou misturar, deixa eu lavar minha colherzinha aqui. Vou misturar bem o óleo. Mas eu também percebo que ele não foi pro fundo. Ele estava no fundo do copo, mas quando eu joguei a água, o que aconteceu com ele? Boiou. E eu misturei bastante, olha. E o que acontece? Ele não mistura. É a mesma coisa o café. Será que o café tá misturado? Se vocês... Eu vou deixar vocês verem. Olha aqui o que aconteceu. Não tá dissolvido. Ó, o café fica partículas. Vocês estão vendo aqui na minha mão, ó. Ó, o café ficam as partículas. O óleo está na superfície, está se separando. O sal e o açúcar, o copo parece o mesmo. Se eu misturar eles, eu nem vou saber qual é, certo? Então, nós vamos observar essas misturas por 2 minutos e depois vamos realizar as atividades aqui da apostila. Na página 68, nós temos uma tabela com o nome das misturas, tá? Não tá na ordem que a professora fez, mas não tem problema. Vocês observam e vão pôr se misturou,
se dissolveu, se não dissolveu, se está em cima, se está embaixo. Podem escrever do jeito que vocês quiserem, desde que esteja certo, tá? O que a gente percebe aqui? As misturas formadas são iguais? Não. Quais são iguais? Tem mistura. O sal e o açúcar são misturas parecidas. Mas e o café e o óleo? Não são iguais. E por quê? Aí nós temos dois nomes que a gente vai aprender agora. Nós temos aqui misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Alguém tem ideia do que significa homogêneas? Ou quer chutar? Não. Misturas homogêneas são aquelas que conseguem se misturar muito bem, que a gente não percebe. E as heterogêneas são aquelas que a gente consegue olhar e consegue ver o material. Entendem isso? Quando eu olho para o copo de sal com água e açúcar com água, eu não identifico o material. Essas misturas são homogêneas. Quando eu olha, vocês estão percebendo uma diferença de cor? Fecha a cortina da lateral para mim, que a claridade não vai dar para perceber no vídeo. Dá para ver que está ficando um marrom mais claro aqui e um marronzinho bem escuro em cima, que é o pó do café? Dá para perceber? Vocês estão conseguindo ver daí? Ou só eu que estou vendo contra a luz? Depois vocês vão ver. E o óleo, mesma coisa. Ó, aqui eu tenho uma camadinha de café e aqui eu tenho uma camadinha de óleo. Porque essas misturas que não se misturam completamente são heterogêneas. Quando vocês fizeram o bolo aqui na sala, não fizeram? Quando mistura o ovo, o açúcar, a farinha, o leite e bate tudo no liquidificador ou na batedeira, mistura tão bem que a gente não consegue enxergar os ingredientes separadamente. Então, isso é uma mistura homogênea. Se eu não misturar direito e der para eu ver os ingredientes, é uma mistura heterogênea. Entenderam a diferença? Então, aqui eu tenho duas misturas homogêneas e duas misturas heterogêneas, certo? Certo? Deu para entender? Quando tem algum alimento, alguma mistura que vocês lembram de ter feito em casa, principalmente na cozinha, a gente mexe muito com misturas nas cozinhas das nossas casas. Por exemplo, quando eu faço uma sopa de legumes. É um exemplo ótimo. Se tivesse frio, eu ia fazer com vocês. Eu faço uma sopa de legumes picadinho. A mamãe coloca macarrão, batata, coloca cenourinha. Quando eu olho para a sopa no meu prato, eu tenho uma mistura heterogênea. Porque os legumes estão misturados, mas eu consigo ver todos. Mas se a mamãe fizer uma sopa de legumes batida no liquidificador, o que vai acontecer? Vai misturar tudo e vai ficar um caldo grosso. Existe esse tipo de sopa. E essa mistura do caldo grosso, eu vou conseguir ver a cenoura? Não. Eu vou conseguir ver a batata? Não. Eu consigo ver o macarrãozinho? Não. Eu consigo ver a abobrinha? Não. Eu tenho uma mistura homogênea, porque eu misturei tudo e não dá para ver os ingredientes. Olha que legal, vocês entenderam? Quando vocês eram pequenininhos, algumas mães de vocês enganavam vocês com papinhas homogêneas. Elas conseguiam misturar tudo o que vocês precisavam para ser saudáveis na papinha batida no liquidificador. Mas aos poucos, as mamães, elas têm que colocar o alimento inteiro para a criança saber se ela gosta
ou se ela não gosta. Porque se você ficar comendo a vida toda cenoura batida, você não vai saber qual é o gosto só da cenoura, certo? Entenderam esse exemplo? Sopinha de legumes batida, homogênea, porque misturou tudo. Sopinha de legumes picadinha, mistura heterogênea, porque eu consigo ver os ingredientes, certo? E aqui a nossa experiência, o copo tá ficando parado, melhor ainda para observação. Vocês que estão em casa vão poder ver de perto e o pessoal aqui da sala também vai levantar e vai vir aqui olhar que tá misturadinho esses dois e esses dois não estão misturadinhos. Mesmo que eu pegue a minha colher e eu misture tudo de novo, ele vai separar. Por isso que eu coo o café na hora de beber. E é por isso que eu também não coloco muito óleo na minha comida. Quem já viu carne cheia de óleo, quando abre a panela, o que acontece? A gordura tá tudo em cima, porque ela não mistura, né? Olha lá, eu acabei de mexer, o óleo já tá separando de novo.